Da Rebeca. Aí é o seguinte, galera, o Reinaldo, uma coisa que muita gente entra numa polêmica em relação ao nome de Jesus, que você, alguns estudos comprovam que o nome dele não é Jesus mesmo, é isso? Eu tenho diversos estudos sobre isso. Sabia, meninas, disso? A gente... Que não é o nome dele mesmo? Para você entender que o nome Jesus ele é um nome novo, porque ele é o 8º nome. Então, na origem do corpo, que a gente chama igreja, que foi um nome grego, os gregos e romanos, o que eles fizeram? Com o martírio da igreja primitiva, dos apóstolos, no ano 67, Pedro foi morto, Cafas. No ano 68, Saulo, que era Saulo, né? Que mudou o nome. Então, eles foram martirizados no ano 68, após a ascensão do Messias nos céus, na nuvem, né? Depois ele sobe em Atos. Ele passa todas as instruções, depois do Pentecostes, tudo. E ali, depois, no ano 35, que começou a grande perseguição com a morte de Estevão. Então, eles foram expulsos da Judéia, do próprio povo deles, tiveram que ir para a Europa, para a Ásia, e onde eles chegavam, eles eram martirizados. Isso durou 200 anos. E o último apóstolo a ser martirizado foi João Yohanan, que escreveu o livro do Apocalipse no ano 69. Não muitos eruditos dizem que foi no ano 99, não, foi no ano 69. Então ele passa as instruções do Apocalipse para aquela geração. Aquelas perseguições, por exemplo, Mateus 24, que é o nome verdadeiro, é Matitial. Quando ele fala... Mate o quê? Matitial, o presente Eu não Tial. sabia disso. Porque Mateus é presente Zeus, do deus da mitologia grega, o deus grego. Então eles tiraram todo o foco do Oriente Médio, onde aconteceu a verdadeira história, e jogou para a Europa. Então, ocultando o nome verdadeiro, sagrado. Aí o Cristo foi Constantino que criou, que veio do Reforma? Quírios. A Reforma veio depois. Veio depois. A Reforma ela veio 400 anos depois, quase, mais de 400 anos. Quando os apóstolos foram exterminados, eles foram exterminados no ano 100. Quer dizer, no século I. Aquela doutrina dos apóstolos se encerrou ali. E a igreja, o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70, como diz Matitial 24, que não ficará pedra sobre pedra, já se cumpriu no ano 70. No ano 50, Paulo e os 24 anciões, os apóstolos, faz o concílio para formatar uma doutrina para aquele povo. O conceito deles, para que onde eles fossem levar aquele ensinamento. Aí, isso aí foi, o Felipe foi para a Ásia, África, e aquele evangelho foi espalhado naquela geração lá. Com 200 anos de perseguição, no ano 313, surge Constantino. Ele forjou ser um Yaldim, e aí ele deu o golpe que forma a primeira, depois de alguns, acho que mais de um século, ele, com os Nicolaítas, forma a Igreja Católica. A Igreja Católica ela começou a eleger bispos intitulados apóstolos, quando, na verdade, ela silenciou os livros apócrifos. Ela silenciou o livro de Timóteo, de Filipe, os livros de Apolo, de Tiago, e essa história foi aquela queimada nas fogueiras, né? Caça às bruxas. Então, eles se tornaram o quê? Os perseguidos. Porque a Igreja Católica instituiu uma instituição que todos deveriam seguir aquela instituição. Casamento, da formação do jeito da Igreja Católica. E a Igreja Primitiva não aceitou porque a norma deles era outra. E aí, depois do martírio geral, ficou 150 anos em silêncio o ensinamento dos apóstolos. Os apóstolos, eles não elegeram nenhum substituto para eles. Então, aí, quando lá em Éfeso, diz no Apocalipse, que aquelas pessoas que não eram líderes, mas tinham conhecimento, eles começaram a observar aqueles que começaram a ser mestres e se dizer apóstolos, aí fala que eles constataram que eles eram mentirosos e falsos apóstolos. Porque eles começaram a trazer outro ensinamento. Que coisa, hein? E esse ensinamento aí foi morto nessa geração. Aí o imperador, se eu não me engano, Trajano, ele destruiu os templos da Ásia, que é as 7 igrejas do Apocalipse. Não existe. Foram exterminados, foi para aquela geração. Então, a metade do Apocalipse se cumpriu para aquela geração. Aí teve o silêncio. Por que o silêncio? Porque até no século 300 existia o evangelho verdadeiro do reino de Al, que era dos apóstolos.
porque eles aprenderam do Messias, de Yahshua. Então, aquele ensinamento de boca a boca perdurou até esse ano. Tanto é que depois que foi escrito os canônicos, né, que a Igreja Católica queimou e tal, aí Sim. depois surge o Evangelho dos Falsos Profetas, que é o que está nas epístolas. Olha, filhinhos, cuidado com os anticristos, porque muitos já veio. Mas não está falando de hoje. Está falando do imperador romano que começou a dominar os eldins na época, trazendo o martírio. Tenho. Manda, Rebeca. Diante dessas afirmações que você está trazendo para a gente, qual que é a sua visão sobre a Bíblia hoje? Sobre aqueles que seguem esses ensinamentos nos dias de hoje? Boa. Bom, a Bíblia ela foi montada pela Igreja Católica, né? Para os católicos. Até a Bíblia que é usada hoje pelos cristãos protestantes. Isso, todas. Uhum. Até o judaísmo está um pouco fermentado. A gente costuma dizer que ela está fermentada. Ela foi acrescentada e adulterada os nomes. Uhum. Então, os nomes originais foram tirados nessa queimada. Aí São Jerônimo traduziu a Bíblia no grego e no latim. O nome Jesus, no J, não existe no hebraico. Não existe no grego e não existe no latim. O nome verdadeiro é Inri, Yahshua. Yahshua Nazareno, rei dos Eldins. Esses Eldins viviam lá no Egito, na época de José e Yosef. Por que os judeus, os africanos, o pai dos africanos, que é o Egito, eles, quando os irmãos de José vão até o Egito, eles não reconheceram José. Por causa da linhagem, né? Porque muita gente acha que os judeus, nas tribos de Israel, não teria etnia negra, né? Os pretos, né? Uma grande mentira, porque 2 mulheres de Jacó eram do Egito. E tem também relatos de que a rainha Batseba, né, na época do rei Salomão, Sim. também era uma rainha africana, né, de um país lá da África. Na verdade, Israel, ele teve a história de Israel, ela está muito próxima da África, né? Sim. Até hoje tem os que guardam a Torá na África. Sim. A maioria dos povos da África, que são os nômades, eles moram até em caverna. Até hoje. E eles guardam a Torá, a Bíblia original. A Somália, inclusive. A Somália, todos eles. E tem um detalhe, tem pesquisadores que já provaram que as 2 tribos, que elas estão espalhadas, né? Constatou que as 2 tribos, a de Judá, ela está no Brasil, e mais na Bahia e mais em Minas Gerais. Tribo de Judá. Então, aí as outras tribos disseminou um pouco. Está no Japão. Tem no Japão também. Na Ásia ali, né? Na Ásia, na Europa. E aí, meninas, alguma pergunta? Aqui tá tudo rápido, né? Aí surgiu o falso evangelho, que é uma mentira. Arrebatamento secreto. Surgiu em 1837, 30. Aí Martim Lutero adaptou isso, criou uma religião paralela à Igreja Católica por causa de business, né? E aí ela criou, depois disso veio os jesuítas, que usou o J, criado pelo francês, para dar um nome romano. Esquece o nome hebraico e coloca o nome romano. Então ficou Jesus Cristo. Cristo é homenagem a Constantino. E as igrejas adaptaram esse negócio da Bíblia. A Bíblia foi adulterada, as pessoas leram adulterada, por isso que tem muita Babilônia, muita confusão. Porque o Messias, quando pregava, até um bebezinho, uma criança, entendia o que ele pregava, porque ele era muito simples. Por isso que ele falava assim, deixa vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino. Então ele já pregava para bebezinho, para criança, para a pessoa entender o reino. E a religião vem com teologia surgida por Martim Lutero, cheio de dogma, paradigma. Você vai conversar com um pastor teólogo, ele inventa um monte de coisa e no final das contas você não entende nada. Por quê? A Bíblia está fermentada. Eu leio a Bíblia, eu tiro muitas coisas. Os meus escritos, meus estudos, eu estou tirando todos os fermentos da Bíblia, que eu estou aprendendo. Porque nós temos o grupo que prega o nome de Al, dos irmãos que pregam a Torá. E a Torá, que todo mundo tem medo, não é a Torá que todo mundo pensa. Vamos fazer uma pausa, então, para a galera de casa tomar uma água, porque o assunto